Agora sim. Beleza, agora tá ótimo, ficou legal. Agora dá para ouvir. Beleza. Tina, deixa eu só te dar um avisozinho aqui, porque a gente já teve 3 cafés conversos que teve invasão de bolsonaristas. Né? Eles entraram enchendo isso aqui de cara de Bolsonaro, botaram filmes pornô, coisa de funk. E então, se por acaso for invadido novamente, eu vou derrubar essa sala, Tá, crio outra sala e mando o link para você, tá? tá bom. E aí, quem tiver de contato seu, você passa o link para eles, porque essa vai ser uma outra sala. Então, bem, recado Faz dado. parte, né? Pois é, faz. Esses Abuso. vermelhinhos. Mas, Tina, é o seguinte, eu já falei com você aquele dia, né, que a gente teve aquele papo aqui. O Café Converso foi criado em 2019, no início de 2019, como extensão de uma coisa que eu fazia aqui em casa. Eu chamava as pessoas para cá e aqui a gente fazia um bate-papo, tinha um café, né, um lanche, depois a gente gravava a fala da pessoa, né? Uhum. E daí eu fazia, botava no meu canal do YouTube. Essas falas normalmente dava 2 horas e meia, 3 horas. Teve aqui já baixo, guitarra, bateria, sax e tudo, né? Haja café. Pois é, muito café. E aí isso aí era com a intenção era qual? A intenção era poder divulgar essas pessoas e deixar um registro, uma memória, né, das pessoas que hoje estão atuando nessa frente de arte, cultura, educação, etc. Então fica lá, tá tudo lá no meu canal do YouTube. Só que eu achei que isso aí era muito pouco, porque a gente faz isso aqui e tem um registro de memória. Mas isso fica fechado aqui em 4 paredes, né? Depois a gente bota lá no YouTube, vai abrir, mas vai abrir só o vídeo, não tem presencial, né? Uhum. Então aí eu pensei no Café à Conversa como essa possibilidade da gente levar para o presencial, fazer isso ao vivo, levando as pessoas para lançamento de livro, música, teatro, educação em todas as suas esferas, né? E isso foi no início de 2019, foi até o final de 2019, e estava num bar chamado Caverna. Ótimo, né? Para essas coisas. Batman. Pois é, era Batman mesmo. Então, esse bar chamado Caverna, a dona teve que fechar porque ela foi a São Paulo resolver umas questões pessoais e ela pensando em reabrir, né? Só que aí isso foi em dezembro de 2019. Aí veio 2020, A ela tinha pandemia. coisa, né? Aí veio pandemia, acabou, né? É, Daí acabou eu, com tudo. daí eu conversando com um amigo meu, Jordão Pablo de Pão, ele me sugeriu, aliás, ele até me intimou, né, para que a gente continuasse a fazer dessa forma aqui do virtual. Então, a gente começou, retomou em 2020. Já teve alguns, né? E aí a gente está aqui para conversar com você. E o que tem aqui no Café Conversa? Como funciona isso? Eu faço essa apresentação que eu estou fazendo com você. Aí daqui a pouco eu vou te passar a palavra e você fica inteiramente à vontade para falar o que você quiser, do que Fora você quiser. Bolsonaro! Beleza, foríssima. E então é isso. Aí você fica à vontade, conta a sua história, se achar interessante, né, o local de nascimento, porque traz aquela coisa da territorialidade, né, das influências do que o local tem sobre a sua história, se é que tem. Se não tiver, não precisa nem dizer onde nasceu. E daí a sua carreira, né, dentro disso tudo, os fanzines, sua relação com a poesia, fundamentalmente a sua relação com o punk, né, porque a gente tem uma história diferente. Eu te falei aquele dia, lembra? Uhum. A gente pegou a época rock. O punk que a gente conheceu era aquele punk violento. Não era Sim, o anarcopunk, né? Não era um punk que o tinha. ativista, né? Não era o ativista, era só a violência. Era o gangue. Eram gangues, exatamente. E teve até uma cena lá em Copacabana que a gente estava saindo com a banda que eu lancei, né, ali na esquina, que era a banda de rock. A gente estava saindo e os punks chegando. Eu falei, ainda bem que a gente saiu, porque a coisa era violenta, né? Era mesmo. Era muito violenta. Mas então é isso, Tina.
Poxa, muito obrigado mesmo por ter aceito. Eu vou te cobrar depois que você ficou de contar uma historiazinha de Tina Curtis para fazer um fanzine. Eu tô devendo. Mas isso a gente conversa depois. Por enquanto, é só isso. Então, eu vou te passar a palavra, você fica extremamente à vontade, fala do que você quiser, não falando a favor do coisa ruim. Senhor. E não falando de religião, a gente está feito, né? Então, tá beleza, tá tranquilo. A palavra é sua. Muito obrigado. Então, boa noite, todos, todas e todes. É um prazer estar aqui a esse convite, com esse café converso. Muita prosa, né? Muita história, muito conto. Aqui em Santo André está uma noite bem chuvosa, raios e trovões aqui na Petroquímica, no polo. Mas é muito importante nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta tristeza, tanto luto, a gente estar junto, pelo menos nesse acolhimento virtual, né? Saber que não está só, ou pelo menos tão só, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Tina Curtis, eu sou poeta, arrisco, né? Tô aprendendo. Fanzineira, eu falo que os fanzines já estão no meu DNA, eu acho que eu já estava predestinada a fazer fanzine desde antes de nascer, né? Porque tem uma história muito forte. Arrisco a fazer quadrinhos, produtora cultural de eventos alternativos, independentes. Tenho a feira de publicações e fanzines também, Fanzinada. Agora tem um coletivo também que eu participo de mulheres, chamado Coxa de Retalhos, né, que são poemas visuais sobre a cidade de sobre o ABC, na verdade, né? Então a gente faz um trabalho de poesia e crônica visual, né, também. E é isso aí, sou mãe, né, de 5 Jedi, avó. É isso aí. Você já teve uma fanzinada, né? Com 5 filhos, né? Então, já investi, né? Tipo, vamos Tá no grampear. DNA, realmente, né? Sim. Tina, deixa eu te apresentar aqui esse que entrou bem. A Sandra Maria é minha sogra, né? A mãe de André. Lá. O Ricardo de Almeida é um outro grande amigo. A gente se conheceu aí no lançamento de um fanzine aqui em Niterói, do qual acho que ele, se ele não participou, mas a esposa dele participou. E na minha concepção, ele é professor, mas na minha concepção ele também é ativista, tem uma banda, é a menor banda de rock do mundo, porque é só ele e a mulher dele, a Lucilane, guitarra e saxofone, e lógico, voz, né? A banda Prajna. Já tiveram aqui em casa também, quando eu te falei que teve guitarra e saxofone, foram eles. Meu pai era saxofonista. Então ele é o guitarra, né? E a Lucilane é o saxofone. Que massa. Que eu acho muito legal, né? Eu gosto muito. E foram, assim, pessoas que, de repente, a gente foi fazer um lançamento ao vivo, né? Do Alfarrabes, que seria com a Johnny B. End. Aí no dia mesmo, no dia ou na véspera, a Johnny B. End disse que não poderia mais porque teve um problema com o guitarrista. Pô. Aí, imediatamente, Ricardo Almeida: Paulo, a gente pode tocar? Eu falei: pode, já foi ele com tudo. Já foi ele com a música, com o show completo. Foi ele, Lucilane, foi todo mundo. Então foi uma maravilha. Tem até gravado isso, né? Tá no meu canal do YouTube. Mas então, volta lá. Sim, só mais um instantinho. A garota da capa, do fanzine Alfarrábios. Foi a primeira, né? Dessa série de garotas da capa, foi a primeira. Mas antes de ela ser a garota da capa, de fato, ela foi garota da capa como teste num outro fanzine. Foi anterior, esse aqui. Depois a gente fez um fanzine, né? Que eu te convidei para participar do Epitáfio, lembra? Isso, tem ele aqui do lado, inclusive. Porque esse aí eu não tenho. Do lado. Legal, porque esse aí eu não tenho impresso. Então, esse aí foi com a Tina, a Márcia Barbieri, Tânia Roxo e o Inter. O Inter Baixos.
Esse aí não parou não, tá? Porque ele não é periódico, então daqui a pouco vai sair o 3. Daqui a pouco sai. Mas então, Tina, eu vou deixar você falando, porque você tem um monte de história para contar, né? Com essa história toda, essa longa estrada de fanzines, né? De como é que foi esse processo de chegar nos fanzines, da sua construção, e depois... Você é professora, né? Pedagoga? Sim. Pois Não é. atuo mais dentro da rede, né? Faz muitos anos. Eu optei porque eu vi que não era a minha vibe, vamos dizer, trabalhar no sistema formal. Eu não me enquadrava, não me encaixava, né? Então, acabei optando pela arte e educação não formal e eu vi que funcionou muito melhor, tanto para mim como para o meu trabalho, né? Sim. E aí eu sei que eu consegui baixar, né? Você acha que me encaminhou, não me lembro como é que eu recebi isso, mas eu consegui um fanzine onde tem uma história sua, né? Que você foi fazer oficina de fanzine, acho que foi dentro de um presídio, não é isso? Então, na verdade, o ano passado saiu o livro Os Zines no Cárcere. Sim, isso. Eu e mais dois amigos, né, educadores, fomos convidados para relatar, né, sobre a nossa experiência dentro do presídio. No meu caso, essa experiência foi dentro da Fundação Casa, antiga FEBEM. Eu trabalhei por dentro de 10 anos no sistema carcerário, na transição da FEBEM para a Fundação Casa, depois um bom tempo na Fundação Casa. Então, trabalhei em várias instituições, assim, dos excluídos, né? Lugar que ninguém quer estar, vamos dizer assim. Como é que você chegou a isso? Foi convite? Foi como? Então, eu tinha participado de alguns projetos pontuais, vamos dizer assim. Você ia, fazia uma atividade e acabou, né? E no final da transição da FEBEM para a Fundação Casa, mudou muito, né? Então, os cursos, as instituições, e eles queriam mudar também o sistema, tanto que diminuiu o número de jovens em cada casa, né? E aí eles estavam procurando oficinas diferentes, né, para colocar também, porque sempre as mesmas, né? Capoeira, grafite, nada contra, né? Mas eles estavam querendo tentar ampliar mesmo, né? E aí foi um desafio daqueles, né? Porque imagina, enfiar fanzine dentro de uma instituição que não quer dar voz, né? Então, o fanzine é totalmente libertário, né? Então, foi. E aí eles não queriam, eles achavam, ficar recortando papel, isso qualquer um faz. Até um dia que eu rodou a punk lá, eu falei, se qualquer um faz, não faça. Não precisa de eu estar aqui. Né? Então, vamos lá. Aí as coisas também, conforme você vai marcando território, né? Vai acontecendo, mas não é fácil, não. Porém, com os jovens, eu já tinha totalmente uma abertura, né? Uma liberdade de linguagem, né? De fala. Muitos são da Zona Leste de São Paulo, então eu morei muitos anos na Zona Leste, fiz muito trabalho, conheço, né, de cabo a rabo, assim. Então eu falava, que quebrada, aquilo lá eu conheço há mais de 20 anos, vocês estão chegando agora. E aí a gente tinha uma comunicação muito direta, né? Então isso daí facilitava também. Você tem uns 20 anos de fanzine, né? É isso? Em cada perna. Tem uma longa estrada de fanzine, é isso, né? Estão indo para 35 anos. De fanzine? De fanzine. E como é que começou isso? Então, começou, eu não sabia o que era fanzine, como a maioria das pessoas na época, né? A gente não tinha internet, não tinha acesso à comunicação, então eu tinha eu sempre fui muito precoce também, né? Sempre gostei de música diferente, sempre fui a estranha do ninho. E eu curtia muito quadrinhos, né? Meu pai tinha uma banca de jornal quando era pequeno, então eu aprendi a ler com quadrinhos e jornal, né? Então isso para mim sempre foi muito forte. E aí eu sempre fui a menina no meio dos moleques, né? A nerd. Então tudo que eu gostava era praticamente de um universo dito masculino. Então eu acabava me envolvendo mais com os meninos, né?
Então, eu acabava curtindo quadrinhos, o tipo de literatura, uma literatura que os meninos gostavam, as meninas não gostavam mais de coisinha de capricho, né? Coisas assim, nem era capricho, era outras coisas, né? E a música, eu sempre tive eu tive muita influência, digo, por parte paterna, né? Meu pai se foi muito cedo, mas ele deixou um DNA artístico muito forte, né? Então ele era saxofonista, ele lia muito. Então eu tenho uma influência, era ativista, né? Era comunista. Então participou de greve no ABC, foi preso político. Então tem uma longa trajetória aí que acabou deixando cicatrizes, né? Assim, no meu DNA. E aí a filha mais velha puxou tudo pro desespero da mãe, né? E aí acabou que eu fazia colagens e, como eu nunca desenhei bem, eu acabava utilizando muito a colagem, né? Então eu datilografava, escrevia à mão, fazia os fanzines, mas eu não sabia que existia um nome para aquilo, né? Para mim era colagem. E nem Sim. era colagem, eu copiava, colava, jogava lá na gaveta. Mas aí as pessoas gostavam, né? Os colegas de escola, os amigos. Aí os meninos já tinham a banda. E aí eles já tinham um projeto, inclusive no Madame, chamado Eutanase. Uhum. Skate, né? O pessoal já tava, eram mais velhos também. Né? Então eles, Tina, que legal, você faz fanzine. Eu fiquei, sabe, assim, a pessoa fala numa língua alienígena, né? O que é fanzine? E eles me explicaram, e eu fiquei sem entender, tipo, vou boiando. Aí eles trouxeram umas revistas da época, né, que ali as pessoas escreviam, né, para comunicar com os fanzines. E aí ele, escreve, manda seu fanzine para lá, ou escreve pedindo fanzine e tal. Eu fiquei viajando, mas como eu sempre gostei de escrever, eu falei, vou escrever, né? Procurei uns contatos que eu me identificava, assim, que as pessoas colocavam mais ou menos o perfil, né? Eu gosto de banda X, literatura tal, sou da região tal. Falei, vou nesses daqui. E aí, dentro de mais ou menos uma semana, começou a chover carta, pacote, cozinha, com fita cassete. A minha mãe, você tá metida com droga, com coisa errada. Realmente, né? Aquilo viciou, né? Uma droga que nunca mais eu larguei. É verdade, a gente não consegue largar, né? Ficou. E aí eu comecei a adentrar esse universo e assim, é muito louco, porque naquela época a gente não tinha, você não imaginava as pessoas, você se comunicava com elas, né? Então, muitas delas, inclusive, eu estou conhecendo agora, sabe? Assim, pelas redes sociais, ou encontrei nos eventos pelo Brasilzão aí, mas depois de, tipo, 20 anos de carta, 25 anos, né? Uhum. E aí foi acontecendo, assim, vai ter um show, não sei aonde, vai ter um pessoal do fanzine, vai ter um pessoal de sarau, tal. Aí eu comecei, você pode divulgar sua poesia lá. E quando eu vi, eu já estava produzindo evento de banda, de show, de sarau, tudo ao mesmo tempo agora. Era na rua, era na praça, até chegar nos espaços públicos, né? Foi uma caminhada bem árdua e longa, mas foi. E aí eu já estava envolvida com várias outras coisas também, então tinha Pastoral da Criança, que participava de projeto, acabei fazendo curso de líder comunitária, fiquei um tempo trabalhando lá, e aí já estava, o punk já estava enraizado, né? Então eu comecei das oficinas, porque tinha uma necessidade ali na Zona Leste. Eu moro no ABC, mas eu morei nessa época na Zona Leste. Tipo, a diferença são ruas, né? Mas essas ruas fazem toda a diferença do bairro e do local, né? Então, na parte da Zona Leste, não existe praticamente nada até hoje, né? Então, as crianças ficam ociosas, os jovens, e é muita gente, porque tem os conjuntos habitacionais, as invasões, né, a comunidade. E aí eu falei, dá para fazer umas atividades, né, com os fanzines, mas eu não tinha ainda essa noção de tão forte que era
né? E aí também já veio o magistério, veio tudo junto. Aí tô aí na missão. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que você falou, né? De uma participação tua nas pastorais. Essas Sim, pastorais são aquelas famosas da CNBB? sim. E como Na é que época, era essa participação de uma punk fanzineira junto com uma pastoral? olha, a irmã Helena, a que me recebeu, inclusive meu irmão falecido já, ele fazia muito trabalho lá, né? Então a gente ajudava na sopa, ajudava nas coisas assim. Ela nunca viu assim, eu nunca vi preconceito dela. Porém, as outras irmãs e o pessoal da igreja era uma luta. Só um Mas, minutinho, só um minutinho. Alguém conhece Pete Moreira? Ah, tá. Tá, legal. É Priscila. Eu conheço. É porque ela é Priscila e aqui ela vem como Pete, né? Então, quando eu vejo, eu fico com medo de ser algum invasor. sim, Continua. então, mas não é bem visto, né? Então as pessoas têm um preconceito muito grande, né? E pior que na época tinha um motivo, né? Porque o visual era bem. Mas você era punk mesmo, daqueles. Eu vi Olha, eu foto, eu vi. tinha cabelo raspado, já tive moicano, já azul, rosa, amarelo, coturno. Punk Mas, mesmo. mas eu sempre fui uma punk bem gótica, né? Pior ainda. Eu achei que você ia trazer a salvação, você diz pior ainda, né? Bem-vinda. Ótimo, muito bom. Mas, bem, aí você falou bastante da questão dos fanzines e tal, mas como é que o fanzine chegou para você, ou você chegou ao fanzine? Porque você tem a fanzinada, depois eu vou pedir para você falar da fanzinada, como é, quantos anos tem. Como é que você chegou até a história do fanzine? Além da banca de jornal do teu pai? Então, os fanzines, quando eu comecei a receber pelos correios, eu ainda não tinha noção do que era, na verdade. Eu fui começar a ter noção quando eu comecei a participar dos eventos. E mesmo assim, as coisas foram acontecendo muito natural, né? Então você trocava zine, não tinha um evento que não tinha um fanzineiro, não tinha um local que não tinha essa troca de fanzine, porque essa era a informação, né? Então, rolava os encontros na galeria, então você ia para a galeria trocar zine, pegar zine, enfim, acabou ficando muito natural. Eu acho que eu só comecei mesmo a entender que aquilo era um universo paralelo, eu já tinha uns 23, 24 anos, assim, que eu falei, cara, isso é muito forte, né? Assim, embora na adolescência para mim era muito importante por várias situações, eu acho que aí na adolescência a gente vê mais pela questão da resistência, né? Daquela coisa de causa própria e tudo mais. Mas depois você tem noção que aquilo é global, né? Eu recebi carta e troquei carta e tenho contato com muita gente gringa, então entrevistei muita banda, né? Então, nossa, aí você começa a entender, né? Tive coluna e muito fanzine gringo, né? Fazendo resenha de banda, de coisa assim. Então, você fala, cara, o que eu escrevo tá rodando o mundo, né? E aí, para mim, que sempre gostei de escrever, foi assim uma coisa fantástica. Escrevi muito fanzine, assim, tipo em 89, 90, com vários pseudônimos, porque se a polícia pegasse, a gente estava lascado, né? Porque aí ia para 1º de Maio, né? Para vários eventos de protesto, assim. Se os caras descobrissem quem você era, aquela mulher ainda ferrou. Então, foi uma época, assim, bem de muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Sim, mas você já chegou no fanzine como punk ou Não, foi isso? eu escrevi, eu cheguei, na verdade, pela literatura, né? E a música, Tá. mas não o punk dito, assim. O punk, ele veio, eu acho que eu já tinha uns 16, assim.
Porque teve um período em que os punks, né, acho que foi 60, 70, né? Que os punks usaram muito. A década de 70. Mas eu acredito que no Brasil, embora o fanzine chegou aqui na década de 30, no Brasil, forte mesmo foi o movimento punk, né? O que deu voz ao fanzine foi essa questão punk. Embora os quadrinhos também estão muito ligados, o punk ele deu essa força. Até hoje, você fala fanzine, as pessoas, punk. Punk vai direto à associação. Né? E, no entanto, eu tive tantas correspondências diferentes, então eu escrevia muito para fanzine de literatura, que não tinha nada a ver com fanzine punk, fanzine de quadrinhos, né? Então, eles têm toda uma pluralidade dentro do universo, né, de zine. A Andréia está pedindo para perguntar a você, ela não pode estar presente, né, por uma questão de saúde. Então, ela está pedindo para perguntar a você como é que era a circulação dos fanzines nessa época, porque a gente não tinha computador nem internet, né? Não. Então, olha, ele rodava muito por carta, mas nos eventos também. Então, não tinha um evento que não tinha pelo menos 2, 3 bancas de zine e uma galera trocando, e às vezes dentro do próprio evento, assim, rolando, o pessoal produzindo ali, sabe, para trocar. Mas era esse universo mesmo, de carta, encontro, se marcava com as pessoas nos terminais para entregar, e a galera distribuía, né? Então, e era naquele esquema das colagens, xerox, essas coisas todas, né? E a tiragem, como é que era isso? Vocês tiravam muitos? Olha, é muito louco, né? Porque, por exemplo, às vezes você xirocava 10 porque era muito caro, né? E aí a pessoa ia reproduzindo, tanto que às vezes chegava o fanzine meu em mim mesma, assim, por causa. O pessoal ia mandando, né? E então tem coisas assim que você não tem nem noção quantas cópias foram produzidas, assim, né? Mas rodava bastante, viu? Rodava muito. Peraí que a André está fazendo uma pergunta aqui, só um minutinho, eu vou aqui na porta. Fala. O que ela está perguntando é o seguinte, se essa distribuição, essa troca era só em eventos entre fanzineiros ou tinha alguma outra distribuição local público, como outras festas, eventos, praça pública? Também. Olha, na Rua Augusta, lugares tradicionais, assim, qualquer porta de escola, praça, onde principalmente o pessoal skatista, com violão, sarau, né? Aqui na Zona Leste mesmo, a gente ocupou uma praça por um bom tempo aqui. A gente trocava, a gente ia para lá para produzir, trocar e distribuir. Então, a gente saía distribuindo na escola, sabe, em todos os espaços, dentro do ônibus.